Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nesses momentos de angústia e dificuldade. Tomai sob vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenha uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E vamos lá nos itens 10 a 17. Ressurreição e reencarnação, segunda parte. Ora, no item 10. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim profetizam todos os profetas até João e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o, aquele que tiver ouvido de ouvir. Isso está lá em Mateus, capítulo 11, nos versículos de 12 a 15. No item 11. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, podia a rigor ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino de Deus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quiseres compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que Jesus vivia com o nome de Elias e, completando até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, ou o reino de Deus, a terra prometida, que era o paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Então, se na ocasião em que Jesus falava, João Batista ainda vivia, como interpretar-lhe a frase desde o tempo de João Batista até o presente? Sendo João o próprio Elias reencarnado, Jesus alude à época em que João Batista era Elias, deixando claro que ambos são o mesmo Espírito em duas encarnações distintas. A que violência Jesus se refere? A violência da lei mosaica, que, considerando o reino de Deus como um espaço físico reservado, exclusivo aos hebreus, a terra prometida, ordenava o extermínio dos demais povos, pois, sendo infiéis, não poderiam entrar no paraíso que lhes pertencia. Desde os tempos de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. É isso que eles diziam na época. Que novo entendimento Jesus nos traz a respeito do reino dos céus? Ele nos ensina que o reino dos céus não é propriedade de um único povo, mas herança de todos quanto amam a Deus e ao próximo. Ele estabelece uma nova lei segundo a qual se obtém o céu pela caridade e brandura, não pela violência. Jesus é o marco na história da humanidade na Terra que estabelece uma nova compreensão do reino dos céus e uma nova forma de convivência entre os homens. Então, qual o sentido da expressão ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir? Jesus reconhecia que nem todos os que o ouviam falar de João Batista e Elias como sendo a mesma pessoa poderiam entendê-lo, visto que seu nível de progresso espiritual não lhes permitia ainda compreender certas verdades.
Naquele tempo, como hoje, nem todos os que ouvem a palavra de Jesus a entendem, e em menor número ainda são os que a põem em prática. No item 12, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais o pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino de Deus dos gigantes. Isso está lá em Isaías, no capítulo 26, versículo 19. No item 13, é também muito explícita essa passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera prometido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem, e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelece, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. De que modo o profeta Isaías sugere nesse texto o princípio da reencarnação? Ao dizer: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Com esta frase explícita, o profeta afasta a hipótese de que estaria falando apenas no sentido espiritual, pois se assim fosse, teria dito: ainda vivem, e não viverão de novo. No item 14. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo separado do seu espírito for consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Isso está lá em Jó, capítulo 14, versículo de 10 a 14. Quando o homem está morto, vive sempre, acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei porquanto a ela voltarei de novo. Isso está lá na versão da Bíblia grega, no item 13. Nas três versões que colocamos aí anteriormente, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega ainda é mais explícita, e se é que isso é possível, acabando os dias da minha existência terrena, esperarei porquanto a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio da minha casa, mas a ela tornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que se dê a minha mutação. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se perfeitamente a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porquanto a ela voltarei. Jó, como se coloca após a morte no intervalo que separa uma existência de outra e diz que lá aguardará o momento de voltar. Então, qual o sentido das três versões do livro de Jó? Elas aludem de uma forma inequívoca à reencarnação do espírito, referindo-se tanto ao término da vida material como o despojamento do corpo, como a condição de espera em que permanece o espírito enquanto aguarda a oportunidade de voltar à vida com um novo corpo. Com base na lição de hoje, podemos concluir que a reencarnação é um princípio recente definido
pelo Espiritismo? Não. Este princípio está presente na cultura dos povos antigos e em livros sagrados do Antigo Testamento. Foi ensinado há mais de 2000 anos por Jesus. O Espiritismo apenas aprofunda o seu entendimento e o torna acessível a muitos. A reencarnação é a lei de Deus e sua noção se perde na antiguidade. O Espiritismo vem resgatar esse conceito, esclarecendo-o melhor e colocando-o ao alcance de muitos. No item 16, não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras de Jesus. No item 17, a essa autoridade do ponto de vista religioso se adita do ponto de vista filosófico das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se trata de remontar dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da natureza. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis em sua maioria as máximas do Evangelho, razão porque han dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhe restituirá o sentido verdadeiro. Conclusão. A reencarnação do espírito, conhecida dos antigos hebreus, registrada em inúmeras passagens do Antigo Testamento e ensinada por Jesus, faz parte da lei de Deus. O Espiritismo apenas aprofunda o seu entendimento e o torna acessível a muitos, com vistas ao esclarecimento da humanidade e o progresso dos espíritos. Quem quiser se aprofundar no assunto, deve ler aí os evangelhos originais, as traduções católicas, protestantes, gregas, anglicanas. Isso tudo hoje temos no Google, é só pesquisar. Encerramos aqui uma parte do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.